Vamos começar? Vamos. Podemos? Vamos. Boa noite, pessoal. Queria, em nome do INSPER, agradecer a presença de todos vocês. Esse evento é um evento organizado pela Plataforma de Empresas Familiares do INSPER, que é uma iniciativa dentro do próprio INSPER que fomenta conteúdo para empresas familiares. Então, tem seminários, webinars, cursos, pesquisas, materiais também de divulgação, e assim vai dentro do site do INSPER, tá? Os eventos são gravados, então, caso queiram indicar, rever ou indicar para alguém, tá dentro do site do INSPER. A ideia é que seja um bate-papo aqui hoje. Aí, só para organizar, o Amedeu vai mediar esse evento, vai facilitar a conversa aqui com o Vasco, mas se vocês puderem, quando quiserem fazer alguma pergunta, levantar a mão, aí facilita para a gente ver quem quer falar. Ou também, se não quiser levantar a mão e falar, mas quiser fazer uma pergunta, pode colocar no chat, aí a gente vê a pergunta aqui, passa para o Vasco. E quanto mais informal a conversa, mais gostoso é o bate-papo, tá? Então, fiquem super à vontade. Vou passar aqui... eu nem me apresentei, né? Eu sou Fernanda Brasil, eu sou professora da Educação Executiva do INSPER, né? O INSPER tem um curso focado em gestão de empresas familiares. Eu sou professora nesse curso, sou ex-aluna do INSPER também, e trabalho com consultoria para empresas familiares. Vou passar, então, a palavra para o Amedeu, e antes de passar, queria agradecer imensamente a presença do Amedeu e do Vasquinho aqui hoje. O Vasquinho vai compartilhar aqui a incrível jornada da vida dele, nada fácil e nunca é, e continua não sendo, sempre uma guerra, uma luta, né, Vasco? Mas estamos aí, firme e fortes, resilientes. Ou você quer que eu abra aí? E o Amedeu também já compartilhou aqui conosco a história da vida dele, outro guerreiro, ele vai se apresentar, outro guerreiro, e está gravado no site do INSPER. Foi o INSPER Talks, que foi... Como que era? Do berço de ouro ao abacaxi pérola, se não me engano, né? Também uma história... A gente está fazendo uma salada de frutas aí, vamos ver o que sai. E hoje do limão uma limonada, a gente gosta das frutas aqui. Mas vamos lá, vou parar aqui, vou passar a palavra para o Amedeu, que depois vai também introduzir o Vasco na conversa. Obrigado, Fernanda. E é um prazer, obrigado a você e o INSPER pelo convite. É muito bom, né? Eu também trabalho, estou inserido nesse ecossistema, vamos chamar assim, de famílias empresárias. Sou consultor, sou formado em administração, advogado, e estamos juntos nessa jornada de ajudar aí as famílias empresárias nos seus múltiplos desafios. Como você falou bem, né, eu tenho também a minha parcela aí de vivência e cicatrizes e heranças boas e uma série de legados aí de ter passado por isso, mas hoje nós estamos para falar da experiência do Vasco, que realmente é uma pessoa extraordinária. Ele e aqui não tem nenhuma razão para a gente não falar e deixar isso muito claro, uma pessoa que eu conheço há 40 anos e que realmente transcende a relação que a gente tem, o carinho, a amizade, né, muito especial, desde colégio, desde o Santo Américo, ano a ano nós fomos convivendo, realmente desde os 7 anos, e a gente, quando fala 40 anos, a soma fica fácil de fazer. Do Santo Américo a gente conviveu também, depois na faculdade, na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, e sempre nos mantivemos muito próximos, né? O Vasco, então, além de a gente ter em comum essa formação aí privilegiada, de boas escolas e faculdades, ele fez GV, em paralelo a GV, como um bom estudante, estudioso e aluno aplicado, fez São Francisco, então ele é formado em administração e em direito ao mesmo tempo, em paralelo,
e, em paralelo, ele também fazia várias outras coisas que ele vai contar um pouco para a gente. Então, ele tem um defeito, já vou contar um pouco aqui, que ele dorme poucas horas por noite, né? E eu vou deixar já a pergunta para ele explorando ao longo do nosso bate-papo, assim, se essa energia que ele tem, sempre dormiu, é brincadeira, né, de dormir pouco, tal. Acho que qual a importância para o empreendedor de ter energia, né? Não é só ter ideia, né? De ter essa capacidade de transpirar e de suportar longas jornadas e tudo, e é um DNA, está no DNA dele. O resto eu vou deixar ele se apresentar. E tem mais um ponto em comum, e aí se apresentar, não, compartilhar com a gente, eu faria já uma primeira pergunta, uma colocação. Nós dois também temos outra singularidade em comum. Nós somos o único irmão homem entre 4 mulheres, né? Então, a gente também tem essa distinção. Nós também carregamos o nome do pai. Eu me chamo Amedeu, meu pai chamava Amedeu. Vasquinho vem do pai, que eu conheço e gosto muito, Vasco, e é neto, né? E aí eu pergunto, Vasco, assim, de onde veio o impulso, né? Quer dizer, se no Santo Américo a gente não falava, não teve aula de empreendedorismo, isso não estava na grade, nem mesmo na GV. Eu sei pelas nossas conversas e pelo que você vem comentando em outros ambientes, em outros fóruns, né, que a GV não era exatamente o ambiente. Esquece a GV, as faculdades de administração, no geral, não tinham essa orientação mais para o empreendedorismo. Como é que você desenvolveu esse impulso? Podemos começar por aí, se você concordar, né? Legal. Então, primeiro, obrigado aí pelo convite, Fê, Famedeu, Insper. Ótimo estar aqui contando um pouco dessa história para vocês, né? Então, acho que, sem dúvida, no meu caso, tem a ver com o DNA familiar, né? Então, minha família, uma família toda de pecuaristas que há mais de 100 anos, de uma certa forma, empreendem, né? Empreendem no business do agribusiness, né? E então, acho que quase todo mundo sempre teve seu próprio negócio. No caso dos meus avós para trás, mais fazenda mesmo, gado, agricultura. E meu pai, na década de 70, junto com meu avô e outras 3 famílias, resolveram verticalizar o business de pecuária e entraram no ramo de frigorífico, né? Então, eu nasci numa família empreendedora, e eu acho que tem muito a ver com esse DNA da família, né? Você, assim, sentiu, pelo fato de carregar o nome do seu pai, de ter essa posição que a gente teve, que talvez naquele contexto fosse diferente do que é hoje, de ser homem e mulher, uma certa responsabilidade, um chamado a começar a trabalhar antes? Como é que foi isso? Ou isso não fez diferença nenhuma? Não, fez total. Eu acho que, primeiro, assim, como meu pai tinha montado um negócio de frigorífico, que continua sendo, mas menos pior hoje do que era no passado, um setor, para usar uma palavra bonita aqui, ultra complexo, né? Meu pai achava que aquele ambiente não era um ambiente adequado para as princesinhas dele, né? Então, de uma certa forma, eu sempre fui criado para ser o sucessor dele, né? Então, sempre fui levado por ele desde muito pequeno, para cima e para baixo, nas minhas férias, mesmo às vezes final de semana, acompanhava ele em negócios. Meu pai viajava muito, mas quando estava em São Paulo, sempre trazia trabalho para casa, e aí sentava para ler coisa, eu ficava do lado dele vendo o que ele estava fazendo, me ensinando a ler balanço com 10 anos de idade. Então, de uma certa forma, sempre teve implícita e talvez até explicitamente esse desejo dele e uma preparação, vamos dizer assim, né? Então, isso aconteceu desde muito cedo, né? E eu acho que, assim, para pegar alguns exemplos, né? Meu pai acho que fez Mackenzie Administração. Na época, quando eu tinha 10 anos de idade, eu falei, vou fazer GV e Harvard,
né? Então, ninguém com 10 anos de idade tem uma opinião, obviamente, era totalmente influenciado por ele, né? No final, fiz a primeira, a segunda só visitei, nunca consegui, nunca fiz nenhum curso em Harvard. O que é muito interessante você falar isso do desejo, da ideia dele. E aí, bom, enfim, a vida evoluiu, nós fomos crescendo, você fez essa dupla formação, depois você fez também Dom Cabral, e tem refeito, tem acompanhado, você pode comentar, mas o que ajudou a GV e a São Francisco a você confirmar, talvez, esse primeiro impulso para desenvolver os seus próprios negócios, não seguir uma carreira de executivo, em banco, de consultor, e o que faltou? O que você lembra, o que você destacaria do mundo dessa primeira experiência acadêmica nossa e tua, e o que faltou, e como é que isso começou a te levar para o mundo profissional? Então, eu acho que, assim, ambas as faculdades foram muito importantes, mas, sem dúvida alguma, a GV teve um peso muito maior na minha formação profissional e de visão de negócio, muito mais do que a São Francisco, principalmente porque eu levei mais a sério, né? Então, a GV era uma escola, né, praticamente, né, 35 alunos na classe, chamada oral, e a São Francisco, cara, 100 e poucos alunos, cara, no final aquela bagunça de faculdade pública, grande, à noite, enfim, né? E de uma certa forma, a GV também tinha mais a ver com o que eu gostava, porque eu sempre gostei de negócio, né? Porque eu sempre, de uma certa forma, acompanhava as coisas do meu pai e gostava, né? Mas a GV teve episódios muito relevantes, né? Eu acho que o principal tem a ver com eu ter no segundo ou terceiro semestre o Silax, com quem você deve ter tido aula também, né? Deu o livro do Porter e falou assim: vocês precisam usar o livro do Porter que fala sobre indústrias fragmentadas, né? Que ele juntava a teoria de características comuns de setores que não se consolidavam, né? E a gente tinha que fazer um paper sobre algum setor, né? E, obviamente, eu escolhi o setor de frigorífico, né? Meu pai já vinha numa crise grande nesse momento, e quando eu terminei esse paper, eu falei, cara, isso aqui não tem solução, né? Não basta sonegar, que ninguém pagava um centavo de imposto, praticamente, assim, tem que roubar, né? Meu pai não roubava, então estava quebrando, né? E aí eu falei, cara, isso aqui não faz o menor sentido, né? Meu pai já tinha, entre aspas, atolado a vida dele nesse negócio, e falei, não vou fazer a mesma coisa com a minha. Mas aí veio aquela questão do chamado, da responsabilidade, como você também acabou vivendo aí na sua história, né? E eu falei, puta, não dá para dar uma Virar as banana, costas, né? vou ajudar, né? E aí eu acabei com 19 para 20 anos, indo ajudar ele, e aí eu fazia GV de manhã, ia para Vinhedo à tarde, onde ele tinha um dos 4 frigoríficos, uma das 20 empresas que ele tinha, mas que era maior disparado. Esse frigorífico faturava aí seus 10 milhões de dólares mês, num grupo que faturava 300 milhões de dólares ano. E o primeiro mês que eu cheguei lá, 10 milhões de faturamento, 600 mil dólares de prejuízo. No segundo mês, 500 mil dólares de prejuízo. E uma dívida crescendo exponencialmente, taxa de juros no início do plano real 7% ao mês. Eu fiquei sentado numa bomba relógio, né? E aí, de uma certa forma, eu acabei vivendo muito cedo, né, uma coisa que não escolhi viver, mas que foi ter que ajudar meu pai a fechar negócio. E o primeiro negócio que eu passei aí com 20 anos foi fechar um frigorífico sem ter dinheiro para fechar. Então, no final, foi uma concordata branca, reuni 700 dos 900 funcionários num refeitório e falar, gente, tá todo mundo demitido, expliquei as razões, expliquei como é que estava acontecendo e falei, olha, não tenho dinheiro para pagar ninguém ainda, vou ter, não sei como nem quando. Aguardem que a gente volta a falar com vocês. Então foi um momento super tranquilo, né?
Tem uma empatia grande com essa experiência, a gente se lembra, mas... Mas aí é aquele negócio, né? Como você falou, sempre dormi pouco. Nesse momento, acho que eu fiquei 3 meses sem dormir, né? Literalmente, né? É muito angustiante. Isso, obviamente, pesou. Eu ganhei 20 quilos em 3 meses e foi um momento bem difícil, né? Que depois, o que acabou acontecendo foi que a gente vendeu o gado da família, vendeu fazenda, vendeu um frigorífico em Piracicaba, e acabou pagando os pecuaristas todos, pagando essa dívida trabalhista em 10 meses, em 10 parcelas. Mas tive que, né, muito cedo, também sair de uma vida que a gente tinha, né, que era maravilhosa, de Santo Américo, festa, e começar a viver antes que todos os meus colegas aí, uma vida de muito, muito intensa e muito difícil, mas que também, obviamente, foi o que me preparou profissionalmente aí para estar onde eu estou no final do dia, né? Então, Vamos dizer que foi o primeiro limão que você começou a transformar, né? O embrião não foi talvez o mais difícil ou menos difícil, mas o primeiro grande, talvez, desafio. Uma coisa que você falou que eu não lembrava dessa história de Harvard e tudo, e que você não passou, mas uma coisa muito interessante, que você foi pioneiro, e você foi buscar outras fontes de conhecimento, muito jovem e também muito não é na contramão, mas em lugares não evidentes para a nossa turma, inclusive para mim, tal, que a gente não enxergava muito algumas perspectivas. Exemplo, Hoffman, exemplo, você foi atrás do Renato Berhoft na época, então você procurou alternativas, eu não estou querendo fazer isso aqui cronologicamente, né? Mas o que eu acho interessante do caminho que você fez é também, assim, nada contra Harvard, é maravilhoso, mas você buscou soluções talvez acessíveis, disponíveis aqui, né, contratáveis e que trouxeram muito resultado. Quais dessa talvez você destaque? O que você acha que é relevante para o contexto aí, que ainda são muito relevantes, mas na nossa época, então, não passava na cabeça de ninguém, né? acho que foram várias, mas eu acho que aí você já pulou 2 limões, né? Mas aí foi no... Não, você tem que me ajudar a depois, contextualizar, eu só estou lembrando. mas assim, depois disso, de Vinhedo, eu acabei rapidamente, né? Eu tinha me formado na GV em 96 e por conta dos negócios aqui de Vinhedo e também do contexto, eu acabei meio que me mudando para São Luís do Maranhão nesse ano de 97 para fazer algo muito parecido, né? Tinha 4 empresas, um frigorífico interior, uma rede de carne, 2 distribuidoras. Eu fechei o frigorífico, ajudei a fechar a empresa de Recife, arrumamos um sócio para Fortaleza. Então, assim, foi um processo também, um ano também mega intenso. E aí, no final, essa novela aí, que eu vou fazer para conectar com a história do Hoffman e do Renato, né, meus pais se separaram. Eu falei, cara, agora não... Assim, e uma confusão grande, né, familiar, né? E aí eu falei, cara, não dou mais conta, né? Eu falei, vou cuidar da minha vida e vou tocar minha vida profissional longe da família, né? E aí, por coincidência ou não, né, meu pai estava vendendo a última fazenda da família para o Zé Paulo Amaral, que tinha acabado de vender a Mesbla para o Ricardo Mansur, que, por sua vez, tinha acabado de me convidar para ir trabalhar com ele, né? E aí eu falei, ei, Zé Paulo, vou ou não vou, né? E ele falou, puta, vai, porque eu falo mal do Ricardo, mas Oportunidade. comigo ele foi impecável até agora, né? Mas mais do que isso, cara, assim, vai ser um super aprendizado para você, e o que de fato foi, né? E aí eu acabei indo para o Mapping para Mesbla, sem me delongar muito aqui, comecei como assistente do diretor o braço direito do diretor, tinha 22 para 23, ele tinha 29. 6 meses depois assumi a regional, tanto ao cargo que eu tinha quase 3 mil embaixo de mim. Fechei várias lojas, né, da Mesbla nesse contexto, né, várias do sul do Brasil. E nos últimos 6 meses foi meio que o CFO interino, porque o CFO, na hora que viu o tamanho da bucha, largou a caneta, né,
o que eu também teria feito no lugar dele, by the way, e ele era estatutário, eu obviamente não era, né? Porque aí o São Francisco me ajudou em alguma coisa, né? E a Com experiência, né? certeza. E meio que fui o CFO interino, sem ser no papel, mas era de fato, né? E meu negócio, resolvi de fato assim, agora eu já tinha montado uma empresa em 2020, quando eu fechei o frigorífico, uma primeira empresa chamava Alvo Informática, que era uma empresa que tinha alguns produtos como se fosse um RP para distribuidora, frigorífico, que aproveitei que meu pai tinha desenvolvido. Eu mantive a equipe quando eu mandei embora um monte de gente. Montou essa empresa quando eu tinha 21 anos, eu tinha 51%, três só tinham três, mas eu tocava a distância esse negócio, né? E aí montei a AGV, que chamava, na verdade, no começo, Armazém Gerais Vinhedo, né? E aí, conectando com o que você falou, né, isso foi 98 para 9. Foi nessa transição minha, saída do mapping, eu montei no finalzinho de 8 já sabendo que eu ia sair do mapping, aí fiquei, o Ricardo me pediu essa ajuda, na época eu acabei, me sentia muito menos em relação a ele, muito mais em relação à empresa, que eu tinha pego em pouco tempo amor pela empresa, né? Você falou assim, em outros fóruns, quem tiver oportunidade eu recomendo, e está disponível aí, né? Coisas muito legais, essa experiência que você passou do primeiro, de fechar, da dignidade, de chamar os funcionários, de ser transparente, te deu essa condição, né? De lidar Sim, com momentos que são mais sombrios, vamos dizer assim, sem estar só com a peneira, né? Encarando. Isso aí faz toda a diferença. sim. Acho que foi um dos grandes aprendizados muito cedo, que pegar dessa fase aí, uma é de ter muita transparência e falar a verdade, por mais dura que ela seja, e a outra eu acho que é não julgar, né? Porque eu me senti muito julgado, porque quando meu pai quebrou, um monte de gente vinha credor falar comigo e falou assim, mas seu pai tá rico, tem conta na Suíça. Meu pai não tinha um puto, pelo contrário, vendeu tudo que ele não precisava vender, porque os bens estavam todos protegidos, para pagar a conta que não precisava ter vendido, vendeu porque tinha vergonha na cara, Ainda né? ou de uma forma atropelada, mal feita. E aí, conectando com o que você falou, né, eu acho que assim, eu sempre, eu sempre fui estudioso, independente do meio, né? Eu sempre procurei todo ano fazer algum tipo de curso, enfim, né? E eu acho que para qualquer pessoa, né, e obviamente para quando você está empreendendo ou sendo executivo, liderando muita gente, o autoconhecimento é muito relevante, né? Mas essa história é bonita, né? A verdadeira é que, assim, quando minhas irmãs foram trabalhar em 2002 comigo, que eu acabei, por pressão da família, convidando duas irmãs para vir trabalhar, a gente começou a se matar no dia a dia. Elas eram minhas sócias minoritárias, né? E eu comecei a me pegar com a minha irmã mais velha, de um jeito que, cara, a situação saiu de controle e eu falei, cara, não consigo resolver sozinho, né? E aí, nesse momento, aconteceram duas coisas, né? Uma do lado mais pessoal e da nossa dinâmica relacional, né? Eu nem sabia, mas assim, eu sempre escrevi minhas metas desde os 10 anos de idade, né? Eu colocava lá todo ano, fazer Hoffman, e nunca fazia por conta dessa vida maluca que eu estava vivendo. E já tinha lá 4 anos que estava na meta e eu não fazia. Aí um dia quando bateu o desespero de eu estar, na época, brigado com a minha irmã e ela ter colocado toda a minha família contra, né? Minha mãe e minhas outras irmãs, eu falei, cara, vou fazer esse Está na negócio aí, hora. né? Chegou a hora. E foi, e para mim foi de fato, eu nunca tinha feito terapia, né? E foi de fato um mergulho, Transformador. um mergulho de autoconhecimento que acabou resultando numa transformação da minha relação com ela e com outras pessoas também, por se conhecer melhor, entender padrões das relações familiares, que de uma certa forma acaba sendo muito trabalhado nesse curso aí, né? E a segunda coisa que você falou já foi o Renato Benhoff também, na época, desde GV, né? A gente lia bastante também, já tinha o tema de Family Business, e na época já tinha lido sobre Renato Benhoff, etc. E aí, quando fui, cara, isso aqui não tem mais solução se a gente não tiver ajuda,
Eu fui buscar Santo de ajuda, casa não faz milagre. dele e foi excepcional, porque, de fato, no final é o que vocês aí que lidam com empresa familiar vivem, né? Só muda o endereço e as histórias se repetem, os padrões se repetem, né? E a gente acha que a gente é diferente, no fundo não é, né? E eu acho que ele trouxe, como acho que qualquer consultor traz, duas coisas, né? Que acho que de um lado uma metodologia e experiência, né? E de outro lado um foco na resolução do problema, né? E foi de fato muito ajudou demais. Não foi só isso, né? Acho que depois teve papel também de um advogado que foi bem importante. Mas eu acho que ele deu um frame que ajudou a gente depois até andar com as próprias pernas mais sozinho, e que faz com que hoje, graças a Deus ou não, né, graças também a esse processo todo que a gente viveu, a família ser próxima, não tem ninguém brigado com ninguém, e graças a Deus Convive, né? todo mundo bem, né? Bom, principalmente porque a gente vai chegar lá, a GV se tornou, né, uma potência e você conduziu esse processo aí com maestria, foi vendida e merecidamente todo mundo tem a sua parcela desse resultado. O que eu te perguntar também, que eu acho uma coisa notável que você conseguiu fazer, depois desses traumas todos que a gente passou e transformação a duras penas, você podia ter enveredado por um modelo mais voo solo, não querer ter muito sócio e tal, e acho que isso casa com um feitio, com uma característica tua, como você falou, de relacional, o que você teve de sócio, de parceiro, de fundo e tudo, que mostra que é uma habilidade, né? E você continua e fez negócio com amigos, nós mesmos, mas de uma maneira muito incipiente lá atrás no Lavra, não acho que isso nem conta muito, mas depois disso, de uma maneira mais robusta, tal, você acionou e acessou a rede e tal, e acho que é legal contar um pouco disso, essa habilidade de construir sociedades fora da família, entrar, sair e tal, isso é notável, né? E aí eu acho que eu até comentei isso essa semana, by the way, com uma pessoa, né? Eu acho que ter vivido o que eu vivi com a minha família me preparou em vários aspectos para encarar qualquer tipo de sociedade, né? Porque, assim, quem consegue conviver com sócios que você não escolheu, de uma certa forma, né? Que não estão preparados, né? Com um negócio que a vida te leva por esse caminho, né? E acaba tendo que, na marra, né? Aprender a conviver. Eu não tenho a menor dúvida de que, assim, eu tenho, sem medo de errar, talvez uma centena de amigos que já fizeram negócio com fundo, né? Eu fiz com 5 como investido, né? Sou amigo de todos, dos quais um perdeu 100% do capital, outro perdeu 90%, né? E mesmo assim, ambos me chamaram para ser sócio em coisas depois, né? No final do dia, eu acho que, assim, esse jogo de cintura, essa capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender uma dinâmica que, cara, a discussão que eu tive essa semana foi exatamente isso. Assim, eu já fui controlador, já fui minoritário, já fui co-controlador, já fui sócio de uma empresa sem controle definido. E no final do dia, assim, o que eu aprendi é que, assim, independente da posição que você está, no momento que você der uma carteirada, a chance de acabar a sociedade, Começa a chance de acabar a sociedade é gigante, né? Então, começo do fim. é o começo do fim. Então, no final, assim, eu sempre tratei meus sócios, independente do percentual que eu tinha ou que eles tinham, não diria que a palavra talvez é de igual para igual, mas dentro de princípios que fizeram com que essas relações fossem longevas, né? E como você falou, assim, hoje eu tenho, de fato, de maneira direta ou indireta, cara, talvez uma centena de sócios. É, E não são acionistas de bolsa, porque
Não, o teu negócio não. não está cotado em bolsa, são sócios de trabalho, mas não que não seja, né? A FEFA aqui já fez esse papel na vida de relação com o investidor, um acionista de capital aberto é sócio, mas o que você está dizendo é outra roupagem de sócio, óbvio. Sim. Estou falando desde investidores de fundos de private equity, a sócios da gestora, no nível 1, no nível 2, no nível indireto, que tem né? Então, a partnership tem vários sócios. Montei uma empresa 1 ano e meio atrás, que a gente já tem nessa empresa hoje mais de 40 sócios, pessoas físicas minoritários. Né? Então, no fundo, assim, sem dúvida, essa habilidade de conseguir levar essas relações até hoje de uma maneira bastante saudável tem a ver com tudo que eu vivi e com essa capacidade de dialogar, de conseguir ter aprendido e tentado praticar coisas que eu acho que são muito relevantes na sociedade. Né? Então, enfim, então, no fundo, acho que não seria... até acabei de ser numa reunião agora e comentei outra coisa. Eu montei uma empresa em 1 ano e meio, que ela é a líder no setor, a empresa já vai faturar esse ano mais de 600 milhões, né? Que a gente fez com 20 empresas que estão embaixo dessa holding em 1 ano e meio. Puta, parece fácil, né? Assim, foi fácil, mas foram 1 ano e meio agora, mais 30 lá de trás. Né? Se não tivesse vivido tudo que eu vi nesses 30 anos, não teria feito isso que eu fiz em 1 ano e meio. Né? Então... Sem dúvida. A gente pode falar um pouco disso, mas o que eu estou pensando agora é te ouvir também de um tema que talvez pegue um pouco, seja quem está participando hoje, quem vai assistir depois, e não é bem vanguarda, mas é um tema da moda, mas para não falar da moda só da sigla, do ESG ou do ASG, e falando da família, das tuas irmãs, uma das tuas irmãs, a Vera, tem um instituto, né, muito legal, sei que você é conselheiro, eu conheço um pouquinho o trabalho. E como é que você vê essa economia de impacto, né? Qual o papel aí, como é que você está vendo isso, esse não só o movimento ESG, porque às vezes parece meio raso, muita gente falando sobre isso, e eu lembrei da Vera porque, de fato, ela atua, criou um instituto super reconhecido, né? E aí eu deixo a pergunta para você falar um pouco do impacto e qual é a tua visão? Isso acho que a gente nunca falou, pelo menos recentemente, né? Pegando um gancho. Como é que você vê a questão da herança? Que herança você pensa em deixar para os seus filhos? Antes de todo mundo entrar aqui, eu estava falando da tua filha, tem o João também e tal. Assim, primeiro um pouco o impacto, porque ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, dinheiro é o meio, né? Também é meio chavão isso. Então, um pouco do que você está vendo desse negócio, dado que você vive e atua, não só no Instituto da Vera, em outras causas, e como é que você vê a herança? Você falou da tua história com teu pai, como é que está com teus filhos? Eu começando pelas minhas irmãs, como você falou, né? Eu tenho 4 irmãs. 2 montaram ONG, fundaram ONGs. Né? Uma fechou, cansou, porque o terceiro setor no Brasil você tem que ser mais herói do que ser empreendedor ainda, né? E outra continua nesse negócio aí que de fato ela fez um trabalho maravilhoso que começou na minha casa, começou num jantar que ela foi na minha casa e acabou se encantando com o projeto e acabou montando aqui, enfim, e vai super bem e ela está construindo uma história super legal nesse negócio, né? Mas no final só tenho medo dos meus filhos ouvirem aqui depois dessa gravação, mas eles vão ouvir com certeza, se não for hoje ou amanhã, você pode ter certeza mas do jeito que essa molecada de hoje, eles vão ouvir daqui a 30 anos, sabe? Então, eu posso ficar tranquilo. Não então, sei, posso falar. Então eu posso falar que, assim, qual que é o grande ponto aqui? Eu acho que, assim, primeiro ponto é, assim, quem empreende, né, e eu acho que não tem, na minha visão, nada que muda mais a sociedade do que o empreendedorismo, né? Sabe que, assim, a gente controla pouca coisa no final do dia, né? Obviamente que, assim, tem negócios que são mais estáveis, como o que eu estou hoje, negócios que são menos estáveis, né? Mas, de qualquer forma, assim,
Só a gente ver a lista das empresas que eram as Fortune 500 20 anos atrás e hoje. Deve ter pouquíssima empresa que está na lista há mais de 20 anos, né? Certamente das 10 maiores, deve ter uma, talvez, como A a Microsoft. reciclagem é alta, é verdade. Então, assim, Não o mundo... acontece só com, com empresa familiar, é também não familiar. Com certeza. Então, assim, mas por que eu estou falando isso? Porque, assim, no final do dia, obviamente, acho que você vai ganhando experiência e tudo, e gestão de risco é uma coisa ultra relevante para qualquer pessoa que está no mundo de negócio, mas no final do dia, a única certeza que você tem de coisa que vai ficar é a educação, né? Então, no meu caso e no seu, as famílias perderam praticamente tudo, né? E o que sobrou para a gente reconstruir nossa vida aqui foi, no final, a educação, graças a Deus, que a gente tinha recebido muito boa, né? E o que eu falo para meus filhos é exatamente isso, assim, olha, é isso que vocês vão ter de mim sempre, mas depois que vocês se formarem, cada um está por sua conta, né? Não sei se está certo ou não, preciso depois conversar com o meu psicólogo sobre isso, né? Mas no final do dia, acho que a mensagem que eu passo é assim, cara, não contem que vocês vão ter meu dinheiro, porque, cara, sei lá o que eu vou querer fazer, se eu vou querer doar 100%, se eu vou querer, o que eu vou querer fazer. Então, Eu ia te perguntar disso, se pôr você discute... uma pressão, não sei se eu deveria ou não, mas assim, cara, a minha Mas, parte, que é dar uma boa educação, estou fazendo, daí para frente é com vocês, né? Então, mas é uma agenda no Brasil ainda não tão difundida, mas você faz parte aí de um grupo internacional de empresários e líderes e tal, que discute, e fora do Brasil tem o movimento Giving Pledge e tal, e aqui no Brasil tem até a lei, a gente sabe, você sabe mesmo exercendo o direito, que até para doar 100% aqui é complicado, se você quiser, não é bem simples se você tem filhos, né? Mas, enfim, é uma agenda isso, você pode querer doar quase tudo, reservar um pedaço, não, né? É legal ir pensando, mas o que você está dizendo eu não quero... uma coisa que eu falei outro dia aí, eu sei que a gente pensa parecido, assim, não vou facilitar, porque facilitar a gente estaria prejudicando eles, né? Conta com isso aqui, ó, você pode ficar tranquilo. com certeza, porque no final, assim, como diz a nossa personal, né, Fefa, a vida é dura para quem é mole, né? Então, assim, no final, assim, eu acho que muita moleza, né, mar calmo não faz marinheiro bom, né? E acho que é óbvio que ninguém vai fazer ninguém passar a perrengue voluntariamente, mas também não precisa dar tudo de mão beijada, né? Porque deixar se correr atrás, porque no final, acho que é um dos grandes problemas que eu vejo hoje da juventude em geral é isso, é receber as coisas de mão beijada e não ter vontade de ir atrás, de fazer as coisas, né? Então, e esse equilíbrio não é fácil, definitivamente, né? Esse equilíbrio nunca é fácil. Mas eu acho que nesse aspecto eu tento, pelo menos, ser um pouco mais de falar isso aí e falar, olha, vocês vão estar por conta de vocês aí, e, enfim. Obviamente tentar ajudar no que puder, tudo, mas não penso em falar, não, fica tranquilo que não faz nada, vai ser vagabundo e tá com a vida ganha. Isso definitivamente não, né? Mas no final, o que eu acho que é mais relevante, né, para qualquer formação de pessoa, seja filho, seja colaborador, tudo, é o exemplo, né? Então, isso eu posso garantir que se exemplo de trabalhar bastante, ralar, vale alguma Certo. coisa, isso certamente eles vão ter. Você falou uma coisa importante, tá infelizmente não teve tão em pauta aí nos últimos tempos, mas da educação, né? E é uma herança nossa aí comum. E a gente sempre gostou de livro, e sempre trocamos figurinha. Uma coisa que não deu para projetar lá ou aqui no INSPER presencialmente, é um cartão que você me deu muito bonito, onde tinha um poema do Kipling, que teu pai deu para você, né? Então, assim, não vamos aqui declamar o poema, mas eu lembrei dele, ia te perguntar se você, falando aqui com quem está com a gente, for ver depois, que livro que te marcou? Sei que esse poema é muito bonito, mas se tem algum livro aí de business ou não business, de vida, de filosofia que você destaca, ou que você está lendo e tal, que mexeu, fez você ver as coisas diferente e contribuiu talvez para o teu sucesso?
Eu leio bastante, muito. Leio dezenas de livros por ano, e já li bastante romance e tudo, mas assim, ultimamente tenho falta mais de tempo e sei lá, tenho acho que focado talvez mais em livros de negócio, até porque é aquele negócio, né? O mundo muda tanto e eu estou no setor de tecnologia que muda mais ainda e mais rápido ainda, modelos de negócio, enfim, muita coisa que eu acabo tendo que ler para me manter atualizado e tentar ajudar a desenhar esse negócio, porque no fundo, quem está aqui tocando um business do zero, você está sempre, né, construindo um futuro, né? E mudando toda hora, porque se não mudar, você está morto, né? Então, eu tenho lido recentemente muita coisa de tecnologia, muita coisa de modelos de plataforma, muita coisa de inteligência artificial, muita coisa nessa linha, né? É, de outro lado, assim, olhando historicamente, né, sem dúvida, eu acho que assim o livro que mais teve impacto direto na minha vida foi o que eu contei aí do Porter, tanto porque ele me ajudou lá atrás de uma adesão do que não fazer, mas até do que fazer, porque quando eu fechei o frigorífico, eu acabei fazendo lá um SWOT-análises e a conclusão era de fazer armazenagem frigorificada por N razões, e depois disso a decisão de focar em medicamento veterinário veio por também ter feito um planejamento estratégico, usado o frame das 5 forças de Porter, blá, blá, blá. Então, coisa que a gente teve na faculdade. Então, isso teve um peso muito relevante, né? Então, sempre li muito sobre estratégia, gosto muito do tema. E acho que você desenhar uma boa estratégia é 2%, mas é 2% muito importante, né? Porque também não adianta você executar a estratégia errada, né? Acho que assim essa parte de psicologia, de entender vieses, né, desde sei lá Think Fast and Slow da vida, vários livros de autoconhecimento, né, sempre li muito sobre isso também. Acho que essa parte de hoje, por sinal, pensei nele, né? Eu estava numa discussão de sócios hoje, me veio à mente o primeiro livro que o Pedro Mandelli, que foi um professor na Dom Cabral, escreveu, de gestão de pessoas, né? Então tem, acho que puta, N livros, né? O N livros. recado é... Tem um que você me apresentou que eu acho que é fenomenal, né? Que é Aquele Viva e Morra Organização. Vive e Morra Organização, que eu falo que é o predecessor de outro livro excepcional de empreendedorismo, o livro do Ben Horowitz, que é o The Hard Things About Hard Things, né? Mas o formato do livro era muito engraçado. O formato do livro é muito bom, porque são pílulas de conhecimento, e no caso dele é o sarcasmo né? Falava para cortar jatinho, todas essas coisas, né? Esse livro é muito bom, de fato, foi tão presente seu. Eu acho que a mensagem é assim, não dá para se desatualizar, a gente falou, não vamos entrar nessa discussão de redes sociais, mas assim, nada como um bom livro, seja impresso ou digital. Nós temos ainda mais uns 10 minutos e depois se tiver pergunta, eu queria te ir encaminhando aqui, Vasco. Falamos no começo, sempre é uma questão, né? Quem empreende, que tem essa responsabilidade, milhares de funcionários e tudo. Você pensa, e também não falamos disso recentemente, nem ouvi você falar, né? Espero não estar sendo redundante. Você pensa em expandir, ou já expandiu para fora os seus negócios, em América do Sul, Latina, ou como é que está isso aí? Como é que você vê isso? Penso. Esse negócio que a gente montou agora, que é a principal plataforma de tecnologia, né, para logística e mobilidade já da América Latina, é um business que hoje, nesse momento, 97% da receita é Brasil, mas 3% já é Latam. Então, a gente hoje já tem escritório com gente, México, e estamos agora já com operação com funcionário, mas sem escritório, mas vamos abrir em breve
Colômbia, Peru e Equador, temos cliente na Bolívia, temos cliente em Angola, e eu acho que, assim, a gente, às vezes, aqui no Brasil, por N razões, é um país, a gente é muito fechado, né? E eu acho que a gente só tem a dimensão disso o dia que eu fui, por exemplo, para Israel, né, com a Mona X, que foi minha sócia, que você fala, puta, Outro mundo. o imperador de lá, ele já nasce pensando em ser global, né? E no Brasil, por N razões, a gente tem uma cabeça muito pequena nesse sentido, né? E aí, olhando, também foi um outro ponto de aprendizado, que, assim, eu sempre copiei muito o que deu certo, né? E eu acho que bons empresários, que tinham bons times, bons negócios, que acabaram indo para fora, são poucos os que não se deram bem, né? E acho que tem muita gente aí que montou negócio fora que, né, pra falar o óbvio, né, de uma Ambev, mas, assim, mesmo no setor do meu pai lá atrás, quem se deu bem foi porque foi para fora, que é JBS, Marfrig, agora está um momento super, quase quebrou 12 vezes, e aí vem lá e compra a BRF agora, só fez isso porque tinha Tinha uma receita em moeda forte, e né? tinha diversificado, e eu acho que no Ah, final essa questão de diversificação de risco, diversificação de geografia, moeda, acaba sendo um ponto relevante. E eu estava falando assim, especificamente de logística, um setor que eu tive mais de 20 anos, eu as conheço muito bem, conheço muita empresa fora, as melhores do mundo eu já visitei, né? E eu voltava sempre assim, cara, esses caras não são melhores que a gente. Eles nasceram no CEP certo e eventualmente tem mais automação por conta da dinâmica, é, do mercado que ele está atuando. cultural, Não é, produtividade, não é cultural, é estrutural, né? Então, cultural. tecnologia no Brasil custa muito caro por imposto e fazer investimento aqui, cara, nossa taxa de juro, às vezes a conta não fecha, né? Então, essa empresa que a gente montou agora, que é a Inestec, é uma empresa que ela já está hoje em 9 países e a gente quer fazer um negócio para ser global e ficar investido aí décadas, né? Então, essa é a visão e esse é o desejo. Então, sim, no fundo, vamos exercitar no tempo aí outras coisas que isso eu nunca tinha feito. Internacionalização de empresa, entrar em mercados tanto mais emergentes como a América Latina, quanto no futuro Estados Unidos, Europa. Então, assim, a intenção nesse caso é essa. Então, quase que uma última aqui, falando de juntando as coisas, você sabe que nessa minha invenção, né, que eu nem chamo de reinvenção, mas de invenção, de achar, de criar o propósito, uma coisa que eu gosto muito de negociar, e você desenvolveu isso também, né, na prática. A gente aprendeu muito desses conceitos indo para o front, né, sendo exposto, às vezes, antes da hora, nunca tem a hora certa, né, mas a gente foi exposto cedo, vamos dizer assim. E agora que você está com essa perspectiva internacional, o que você destaca? O que você considera um bom negociador? E o que você acha que você vai precisar receber ou buscar de competência, de habilidade para colocar a NSTech nesse patamar global? Que tipo de skills você acha que ainda você pode aprender, mesmo com toda essa vasta experiência e esse monte de limonada que você já desenvolveu e colheu? E se você puder falar também, Vasquinho, quando você falou aqui em bons times, né, o que você procura, né, nas pessoas hoje, né, quando você vai montar o seu time? Tá bom. Então, 3 assuntos, que é negociação, internacionalização e time. Então, vamos lá. Primeiro, negociação, né? Como você falou, começou na raça, né? E eu acho não, eu tenho convicção, né? E depois também já li muito sobre o tema, vários livros maravilhosos. Um último livro que tem na minha cabeceira, inclusive, que eu leio e releio ele bastante, é aquele daquele cara do FBI lá que Negotiating the impossible. não, Não é é o o... é o é,
never split the difference. Never split the difference. Que fala, cara, você tá aqui, né, quando você está negociando a vida de um refém, não tem como você meiar, né? Vamos chegar no meio aqui, no meio termo, né? Não tem meio termo nesse caso, né? Eu acho que talvez estou tentando simplificar muito, mas as duas coisas principais para mim numa negociação, e isso vem tanto de aprendizado prático quanto de leitura de literatura. A primeira eu acho que é psicologia, né? É você de fato conseguir entender o que motiva cada uma das pessoas que estão envolvidas na negociação, né? E quando você está lidando com empresas, raramente você está negociando com uma pessoa só, né? E não são motivadas e não têm as mesmas motivações e não tem, né? E você ter muita habilidade de leitura de gente, entender vivência, e conseguir ter empatia e entender de fato assim o que cada um quer naquela negociação, acho que é fundamental. Isso passa muito por né, psicologia no final do dia, né? E conhecer gente. E gostar, né? Que é uma coisa que você gosta, né? Precisa gostar, né? De lidar com gente. Mas tem uma outra coisa que eu fico impressionado, que assim, como a preparação para uma negociação e a disciplina é muito importante, né? Então, assim, toda vez que eu fui entrar numa negociação, que eu me preparei muito, ensaiei, discuti hipóteses, pensei muito, fui muito mais preparado que quem estava do outro lado da mesa, eu Você saiu bem. saí muito bem. Eu posso falar, não vou falar aqui, mas tem N casos que isso aconteceu. E também tem situações que é aquele negócio, você entra numa negociação importante, às vezes não, sem estar preparado. E é muito comum isso acontecer, tá? Então, eu acho que preparação... Excelente. A negociação não é na mesa, é antes, né? Na mesa você já tem que estar com a carta, com o baralho já visto e revisto várias vezes. Teve uma negociação que eu fiz muito cedo na vida, que não vou falar aqui o detalhe dela, não vem ao caso, mas assim, o milagre. Mas essa é a mais impressionante, porque assim, eu conhecia muito a pessoa que estava do outro lado da mesa, tá? Eu estava preparado, ele não estava, e eu fui fazendo um passo a passo, que assim, eu falei, eu vou falar isso, eu vou falar isso. Eram 10 itens. Foi exatamente como eu pensei que fosse acontecer. Assim, uma coisa que você fala, na hora que eu falava assim, cara, não é possível que foi... Script, né? Mesmo você tinha um script, um roteiro. Eu tinha um roteiro e eu consegui levar a conversa para onde eu queria, e eu fechei um negócio que o cara estava totalmente envolvido emocionalmente e que no final o output foi muito favorável para o que eu queria e certamente não era o que ele imaginava. E na hora que ela deu fechado, depois se arrependeu, mas não tinha mais como voltar atrás. Então, assim, acho que estar preparado é muito relevante, né? O segundo ponto foi internacionalização, né? Puta, aqui eu acho que ainda tenho que aprender muito, né? Então, assim, aqui acho que nem... aqui essa aula... Vamos fazer um outro papo. Essa aula eu não frequentei, né? Então, assim, no final do dia, eu diria que eu aqui vou ter que certamente me preparar muito, e volta para o ponto, né? Vai atrás de gente que já fez, vai atrás de bons mentores, vai atrás de referências, vai atrás de ler, né? E especificamente no caso da NSTech, a gente é controlador da companhia, mas a gente tem um sócio sueco que já fez isso com muito sucesso. Pegou uma empresa que valia 23 anos atrás, 100 e poucos bilhões de dólares, a empresa vale 35 bi de dólar, né? Então, se aprender alguma coisa com ele, já vai servir alguma coisa, né? E diria que... E a terceira pergunta da Fefa, de time, o que eu busco, né? Eu, via de regra, gosto de trabalhar com gente jovem, de formar equipe, muito mais do que trazer gente pronta, tá? Porque eu acho que cultura é muito importante e obviamente, quem é mais velho já vem também impregnado com
com as coisas boas e ruins, né? Mas acho que assim, Da experiência, eu gosto de contratar gente muito jovem, gente que tem talvez sede de aprender, porque no final é o que a gente falou, né? Assim, né? O conhecimento de ontem ele fica velho em uma semana, né? Então, assim, quem não tem esse drive de aprendizagem, muito pouco tempo fica para trás, né? obsoleto. Acho que assim, gente que tem sangue no olho, porque assim é o tal do PhD, né? Poor, Hungry, Desperate to Get Rich, porque no final do dia, assim, eu falo pro meu filho, se eu estivesse te entrevistando, você já está em desvantagem, porque assim, se fosse você e um cara que veio do interior da Rondônia, pode ter certeza que eu ia contratar o cara do interior da Rondônia. Então assim, porque esse cara, Carência, né? Teve a carência. se ele chegou aqui, né, na entrevista final com um cara que fez o mesmo trajetório que você, provavelmente ia contratar o cara, né? Então, assim, no final, é a vantagem que vira desvantagem, né? Eventualmente, né? O Kirk E, Douglas, eu não falei isso, mas ele falava: meus filhos não tiveram a vantagem que eu tive de nascer pobre. É sem o pai dúvida, do Michael Douglas, tal, e que é uma né? frase às vezes não é muito bem compreendida, mas você está dizendo isso. É total. E nada mais verdadeiro, né? Então, é o que eu falo pro meu filho, eu falo assim, filho, vai ver a lista aí dos 10 caras mais ricos do mundo. Quantos são herdeiros e nasceram ricos, né? Então, assim, o cara nasceu de classe média, né? O cara fez self-made man, né? Porque, assim, não é fácil, né? O tal que se cabe muito aqui para esse tipo de evento, né? Que vocês é o que vocês vivem, né? Do vô rico, pai nobre, neto pobre, é a regra, não é a exceção, né? Então, assim, a regra acaba sendo essa por isso, né? Assim, quem tem muita moleza, né? Não dá valor por dinheiro, e dinheiro não aguenta desaforo, né? Não. Então, no final, em termos de time, eu acho que isso, né? O que mais que eu acho que é importante falar aqui, que a gente prega muito, isso sempre preguei nas empresas e continuo pregando, né? Eu acho que a gente, às vezes, como gestor, tem um cacoete errado, né? De vai lá, faz uma avaliação de desempenho, vê o que o cara é ruim e foca em ajudar o cara a melhorar o que ele é ruim. Eu acho a maior besteira da face da Terra, né? No final do dia, o que eu acredito? A gente tem que focar as pessoas no que elas são boas, né? E o maior presente que alguém pode receber trabalhando é gastar 80% do tempo dela no que ela é bom, no que ela é boa, né? Então, identificar os pontos fortes das pessoas e colocar ela para focar no ponto forte e aí buscar montar times pequenos, complementares e diversos, né? É o que eu acredito muito e tento fazer nas empresas que eu acabo tendo mais gestão, que eu invisto, né? Então, o lidero, né? De fato, assim, entender que, assim, no final do dia, são poucas pessoas numa empresa que de fato fazem a diferença no sentido de levar a empresa para uma performance excepcional, né? Núcleo duro, você está dizendo. Sempre tem, né? Sempre são, no final, você tem sempre poucas pessoas que acabam tendo um impacto muito relevante, né? Então, essas pessoas têm que ser é isso, focar no ponto forte e ao mesmo tempo montar equipes complementares, Da autonomia. focada em grandes problemas, é, e esse outro ponto que você falou, né? Eu acho que assim, eu sempre fui muito controlador, né? E acho que de uma certa forma muita gente que trabalha comigo no tempo falava, puta, você delega pouco, é muito, enfim, Centralizador. que, by the way, você pode ter certeza que se a gente for pegar aí 80% dos empreendedores de muito sucesso que eu conheço tem essa característica, tá? Mas o que eu aprendi também, assim, eu acho que isso te leva até um certo ponto, né? Porque no final do dia, pessoas boas querem autonomia.
né? Pessoas de fato excepcionais querem autonomia, né? Então, tem que saber dosar isso aí, né? E para mim, obviamente, isso é uma das coisas que eu estou sempre lutando contra a minha natureza. Não podíamos ter um final statement mais rico. Se ninguém quiser fazer uma pergunta, talvez a gente tenha aí uns 5 minutos. A gente não quer ultrapassar o protocolo do INSPER, que é 1 horinha. Espero que a gente tenha fluído. Poderíamos, independentemente da amizade dos anos, ficar horas conversando com um conteúdo que aproveite mais do que nós dois, mas por hoje é esse primeiro espaço. Espero que a gente replique isso de outras formas, em outros contextos. Te agradeço muito por vir e falar do coração, que é o teu DNA, né? De uma pessoa que eu posso dizer que é realmente bastante emotivo e tem um coração gigante, né? De estar aqui com a gente. Obrigado. E aí eu devolvo para a Fefa para amarrar e concluir para a gente. Obrigada, Vasquinho. Obrigada, Amedeo. Obrigada. Queria agradecer a presença de todos mais uma vez. Falar que, se quiserem rever o vídeo ou indicar para alguém, para algum amigo, é uma questão de alguns dias. O INSPER sobe na plataforma da escola, então vai estar disponível para quem quiser rever. E é isso, muito obrigada.